bom dia. Primeira semana completa de trabalho para poder treinar essa equipe, né? Queria já saber de ti se tens alguma resposta sobre o bid, se deve ter condições ou não de estar no banco de reservas, e também em relação a essas possibilidades que vão aparecendo. O Roberto e o Alemão Teixeira voltando a ficar à disposição, o Alemão e o Vitor Guilherme voltando de suspensões, mas o Vitor Guilherme com problema no tornozelo, também essa incógnita acerca do Pereira. Bom dia a todos, bom dia à nossa torcida. Provavelmente sim, eu vou participar, entrar no bid e participar normalmente do jogo. Eu conversei ontem com o setor de registros ali, né? Então, provavelmente sim. As modificações elas vão acontecer naturalmente. O alemão ele ficou um tempo maior fora. O Cauê entrou bem. O Vitor ainda está sentindo um pouco, a gente vai levar essa dúvida aí depois do treino para ver se ele consegue ter uma carga de trabalho para estar à nossa disposição. O Roberto também, a mesma coisa do Alemão Teixeira. A gente vai priorizar o Roberto agora, o jogo do Aspirantes hoje, então provavelmente ele ainda não viaja com a gente. O Matheus Destro tem 2 amarelos, então é importante, muito mais importante que o Roberto jogue hoje do que vá ao banco e entre numa eventualidade. Né? Já conheço o jogador, já trabalhei com ele, então eu sei disso. E a semana foi importante também, não só para dar um pouco mais do meu trabalho, que eu vou colocando em gotas, doses homeopáticas, tem que ser bem assim, mas muito também com a sequência de jogos que eles tiveram e esse último mês meio pesado, a gente também deu uma baixada, recuperou quem tem que recuperar, né, e colocando o nosso trabalho aos poucos também para não ser uma mudança muito drástica, não só de filosofia, mas também de questões de metodologia. Né? Muitas vezes, quando se troca o comando, os jogadores sentem a questão física, não pela questão que o time estivesse mal, mas porque muda realmente as atividades. Né? E até em cima desse tempo maior de trabalho, o que vai ter efetivamente já do início ao troco, dentro da sua ideia de jogo? Eu gosto muito e ontem nós focamos um pouco nisso na nossa velocidade de transição. Isso, o time ele tem um futebol, uma posse de bola interessante, principalmente quando se fecha na frente da área, rouba a bola, a gente consegue fazer uma transição mais pausada, então eu tenho que manter isso, mas principalmente vou buscar uma vitória fora, que naturalmente o adversário já vem te agredindo, como vai ser o caso do Curitiba, que eu acredito que vai se atirar, que já está trabalhando com 2 meias ofensivos, com 2 pontas abertas ou 2 extremos abertos, e eu acredito que eles vão dar esse espaço para a gente. Então, a gente tem basicamente os mesmos jogadores, mas um pouco de reação mais ofensiva, né? Uma verticalização da jogada, é isso que nós trabalhamos ontem. Espero que no jogo surja a oportunidade e a gente consiga fazer. O Curitiba vem desde o começo do ano realizando promoções de ingressos lá no Couto Pereira, que tem sempre lotado o estádio. Que influência isso pode ter para o Fluminense de jogar uma casa cheia desse jeito, como poucas que a gente vê na Série B? Muito bom. Isso aí é o que todos nós queremos, né? Pudera todos os jogos ser assim. Nós tínhamos um time experiente, um time bem equilibrado, sabe muito bem trabalhar as fases do jogo, os momentos do jogo, momento de pressão, o momento que está mais dono da situação. É um time muito interessante nesse sentido, muito equilibrado. Então jogar com a casa cheia para o nosso time, para esse elenco aí, vai ser muito bom. E a gente pode tentar tirar proveito justamente dessa pressão que a torcida do Curitiba vai fazer em cima do time para que eles sejam ofensivos, para que eles se ativem. Vinícius, na segunda-feira, quando não tinhas os titulares em regenerativo, comandaste um treino de muita intensidade com a garotada. Na terça também, já com todos. Ontem não tive a oportunidade de acompanhar, mas vi na semana assim, um acréscimo de competitividade entre os jogadores do treinamento. Queria saber se você percebeu isso, qual é o teu diagnóstico dessa rotina de trabalho com o grupo. Sem dúvida. A mudança já de treinador, né, isso desperta já uma competitividade. Mas eu procuro traduzir muito a situação do jogo desde o primeiro dia, né, para o que vai acontecer no jogo já desde o primeiro dia.
e com muita competição mesmo, além da intensidade dos treinamentos, a própria competição. O jogador tem que fazer certo, o jogador tem que executar, se não fizer, o outro time ganha, esse aqui vai pagar. Então, a nossa vida é competição e a gente tem que inserir isso nele. E eles têm que gostar de competir. Tem que estar sempre em zona de desconforto nesse sentido. Entrou ali no campo, entrou para o treinamento, tem que ser isso, né? Ontem também foi um treinamento nesse sentido, com muita transição, sabe? Ofensiva, fizemos realmente várias transições para que eles pudessem entender um pouco o que a gente quer e o que a gente pode fazer e que eles têm capacidade. Dentro dessa tua ideia da transição, da saída com mais velocidade, aumenta ainda mais a importância do Betinho? Sim, sem dúvida, porque é um jogador que pode ser essa válvula, mas também é um jogador que pode fazer aquele último passe, né? Aquela bola de transição, porque muitas vezes você se defende e às vezes as pessoas perguntam, pô, meu time só ficou atrás, mas às vezes você recupera essa bola e tem a qualidade de fazer a transição. E nós temos Zé, temos Betinho, temos Tony, com muita qualidade para que essa bola possa chegar no outro terço do campo para fazer essa transição. Quando o Ellison chegou por aqui, muitos imaginavam que ele seria o reserva imediato do Denis, talvez até, quem sabe, em algum momento com a saída do Denis vindo a ser titular. E daí, com a sua chegada, a gente viu com a surpresa o Matheus Vidotto assumindo essa titularidade. Falar sobre essa briga entre os dois e também se você já fez um diagnóstico geral do elenco, até para, quem sabe, um momento de contratações aí, agora no retorno, na virada para o retorno, se já existe um planejamento para isso, já tem uma análise do elenco que tem até agora. A questão do Edson e do Matheus Vidotto, eu primeiro tenho que ser inteligente e coerente, né? Nós temos dois excelentes treinadores de goleiro e a comissão técnica estava aqui bem antes de eu chegar. Então eles estavam muito mais a par da situação. O Edson ele chegou tem muito pouco tempo e ele ainda está adquirindo uma forma ideal. Então não seria justo com o próprio jogador colocar ele naquele momento, sendo que ele ainda não está preparado. E o Vidotto já tinha feito jogos no Sub-23 e estava mais preparado nesse momento, né? Então não tem um titular reserva, mas quem estava e poderia nos servir melhor, e eu acho que o Vidotto ele realmente respondeu aquilo que as expectativas e as pessoas que confiaram nele fizeram. Então eu simplesmente ouvi as pessoas e coloquei, não foi basicamente eu que escalei, ele que se escalou, né? Qual foi Momento de contratações e análise do elenco. Outra coisa também, a gente tem que conhecer o grupo, conhecer os jogadores, conhecer a reação desses jogadores, como que é cada um, né? Então eu estou conhecendo, porque uma coisa você está fora, outra você está no dia a dia, como o cara reage à pressão, se ele tem mais velocidade, se a característica dele é mais de proteção. Então tem esses detalhes assim, que a gente tem que conhecer muitos jogadores, se porventura a gente optar por trazer alguém, a gente também não bater com características diferentes, iguais, né, para que isso não pese. Mas a primeira coisa, a princípio, é a gente realmente trabalhar com esses jogadores, respeitar, dar moral, e depois, se a gente sentir necessidade, a gente vai trazer sim. Ministro, o trabalho está só começando, mas tem duas situações de sequência do time a serem observadas. São 5 jogos sem vencer, ainda que só com uma derrota nesse intervalo. Queria saber de ti a necessidade de um bom resultado relativamente rápido para que isso não se estenda, não possa virar um fantasma. E também a questão de já ter empatado 8 vezes em 14 jogos na competição. O empate ele é meio prejudicial a longo prazo no campeonato de pontos corridos. Como trabalhar isso? Justamente. Isso não pode se tornar um fantasma, como você disse, a gente tem que olhar os dois lados, o positivo e o negativo, copo vazio e copo cheio, né? Acho que empatar fora de casa, obviamente não é bom, mas em determinadas situações é. Contra o Vila não foi porque nós fizemos um gol legítimo, né? Mas é um ponto também que você ganha e não são 3 pontos que você dá para o adversário. E eu acho fundamental que os jogos em casa, com a ajuda da torcida, com tudo que envolve, nós temos que sair daqui pontuando. Ontem eu dei uma entrevista e falei que é importante como a gente pode trazer a torcida, não só pelo que esses jogadores já estão fazendo, porque já está tendo, né, essa ligação torcida-jogadores que é importante, o reconhecimento é muito importante, isso é difícil, a torcida do Figueira está ajudando e está reconhecendo o esforço desses jogadores, mas também é legal que a gente tenha que sair daqui com a vitória, porque o cara sai daqui com a vitória, imagina, acabou o jogo, o cara vai para casa, convidou um amigo que não veio, ele já liga, se tivesse vindo, ganhamos e tal, ou então
pô, tá ali com o filho, pô, vamos trazer o filho e tal, né? Então é diferente, vai ser mais um que vem. Aí se a gente perde, o cara, pô, não vou voltar aqui. Além de não trazer o outro, perdemos um, né? Então é fundamental que a gente ganhe. Claro que não é uma coisa tão simples assim. Vamos enfrentar em casa a Ponte, depois vão ter adversários difíceis. Mas é a nossa obrigação e é o que a gente tem que fazer. Ganhar, principalmente em casa, para quebrar isso. Porque 3 pontos, 2 vitórias seguidas, nossa, a gente dispara e a gente não pode fugir aí da proximidade do G4. Chegou em uma semana onde muita coisa aconteceu dentro e fora de campo. Em poucos dias você já teve um jogo lá em Goiânia. Agora você já está sentindo que a poeira baixou, o vestiário está mais tranquilo? Sim, sim. Primeiro eu tenho que agradecer a receptividade desses jogadores, desse grupo comigo, foi fantástico. Muito, muito bom. Ficaram, inclusive, preocupados de que forma iam me receber, e isso é interessante. Segundo, que eu sou um cara tranquilo, de fácil acesso, já que estou conversando toda hora com um, com o outro, onde mora, quem é, esposa, casado ou não, o que fez. Então a gente também tem que ter essa aproximação aí, né, pessoal, que é fundamental. E eu digo para você, a poeira baixou, a gente está focado. Eu não gosto de falar, mas assim, tem que falar. Estou aqui no clube já desde as 8 da manhã, todos os dias da semana, mesmo que o treino saia à tarde e saia daqui tarde, porque eu acho que eu posso contribuir de forma positiva com qualquer detalhe que vá favorecer, realmente vai ajudar em todos os setores aí o Figueirense. Uma das reclamações que o técnico Emerson Maria fez antes da saída dele foi justamente uma falta de comunicação com a diretoria, um canal aberto para conseguir ter esse diálogo justamente. Aí depois tivemos a chegada aí do Antônio Lopes, que inclusive foi até mesmo apresentado junto com você, e eu queria saber de você justamente se esse contato com a diretoria, essas conversas, essas reuniões diárias, se isso tem acontecido e como é que está funcionando isso nesse momento. A todo instante, a gente fica junto a todo instante, não só o Lopes, nós temos outra pessoa também que de repente está num setor que parece que não é importante, mas tem uma experiência grande, uma bagagem boa, que está nos ajudando, que é o Luiz Greco, foi diretor de Relações Internacionais do Atlético Paranaense, tem feito coisas interessantes. Claro que o trabalho dele é mais a longo prazo, isso vai surgir efeito, mas ele também, né, dentro desse processo de que você pode ajudar? Pode. O que você pode contribuir para o Figueirense? Isso. Então vamos ajudar. Ele também já está além da função dele nos ajudando. Então esse contato é diário, direto. Tem essa pessoa hoje. Nós temos uma referência que é o professor Antônio Lopes, né? E que tem essa ligação direta com o presidente também. E eu também, volto a dizer, estou aqui praticamente todo o tempo full time para que a gente possa equacionar ou sempre ter uma resposta e uma busca, que é mais importante, da solução de qualquer tipo de problema que porventura vier a acontecer. Emerson Maria assumindo o Botafogo passa a se tornar os adversários naturalmente na briga pelo acesso? Não, sem dúvida, o Botafogo por si só, com a estrutura que tem, com o modelo de gestão que eles construíram, é uma equipe muito forte, vem fazendo um bom trabalho, e o Emerson automaticamente assumindo o Botafogo vai ficar forte também. É um cara que já teve acesso, eu também já tive, né? E aí vai ser briga boa também, mais um pra gente se preocupar. Fechou, pessoal. Valeu, moçada. Obrigado. Bom dia.